Boa noite, pessoal. Vamos então finalmente conversar um pouquinho sobre a nomeação de Cássio Nunes para o STF, advinda do presidente Bolsonaro. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar com relação a essa nomeação é que ela pegou todo mundo de calça curta, né? Eu acho que ninguém esperava o nome do Cássio Nunes para ministro do STF, e eu acho que a grande maioria sequer conhecia o nome do Cássio Nunes, né? E eu acho que aqui mora já o primeiro ponto importante que nós temos que ter em atenção. E lá na frente, no meu raciocínio, guardem isso aqui que eu acabei de falar, eu vou explicar por que nós temos que ter em atenção com essa informação, de que a maioria simplesmente desconhecia a existência e o trabalho do Cássio Nunes, né? De quem era o Cássio Nunes. Bom, gente, eu quero começar já falando o seguinte, que se fosse eu, com as informações que eu tenho, né, aqui, enquanto eu tive que trocar de lugar porque a iluminação lá no quarto estava bem ruim, mas vamos lá. Então, eu, enquanto cidadão comum, se eu fizesse essa brincadeirinha de o que eu faria se eu estivesse sentada na cadeira presidenciável, o Cássio Nunes seria uma pessoa que eu não nomearia. E eu acredito que a maioria da ala conservadora também não. Por isso que começou aí esse fuzuê de, meu Deus, eu tô decepcionado, meu Deus, eu vou pular do barco, mas está erradíssimo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu acho que está corretíssimo, né, nós fazermos críticas quando temos que fazer críticas, e nós termos essa política da vigilância e da prudência, que são duas coisas que estão interligadíssimas no conservadorismo e são dois dos seus grandes pilares. Esse é um ponto, tá? Mas existe também outro ponto, que é o seguinte: justamente por conta dessa prudência que eu demoro um pouquinho a me pronunciar sobre os fatos, né? Conforme eu disse anteriormente. E eu me lembro que eu fiz isso. Então eu me lembro que eu tive essa mesma postura em duas situações que ocorreram esse ano e que também foram bem polêmicas, que foi a saída do Sérgio Moro do governo e o primeiro pronunciamento do Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus, né? Eu me lembro que esse primeiro pronunciamento do Bolsonaro foi um pronunciamento que sofreu uma enxurrada de críticas, até por grande parte do seu eleitorado também, dos seus apoiadores, né? Porque ele foi bastante pragmático, um tanto quanto frio, digamos assim, né? Ele foi bastante matemático, ele defendeu fervorosamente a retomada da economia. Aliás, a economia sequer poderia parar. E eu me lembro que ele foi bastante açoitado, digamos assim, de diversos lados, por diversas partes. E no primeiro momento eu também tive essa mesma sensação, né? De nossa, o que está acontecendo aqui? Por que ele se pronunciou dessa maneira? Preciso fazer então uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Então eu ouvi o pronunciamento mais umas 2, 3, 4 vezes. Então, além de eu ter que rever aquele pronunciamento algumas quantas vezes para que eu de fato pudesse compreender o que ele estava falando, eu fiz uma pesquisa até com relação ao que ele disse sobre a fome na época, escrevi depois o meu textão, a minha conclusão, e eu acabei dando razão a ele, quando ele dizia de forma muito tempestiva até que se a economia do Brasil parasse, as pessoas iriam começar a morrer de fome, porque nós temos poucos recursos, nós não teríamos embasamento algum para suportar uma economia parada por muito tempo. Então, eu fiz essa análise, tive toda a prudência para que eu pudesse me posicionar em seguida, e eu fiz a mesma coisa com o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro saiu do governo, aconteceu um fuzuê danado de que, meu Deus, o governo acabou, o Bolsonaro perdeu o seu melhor aliado, o Bolsonaro não será reeleito em 2022, já era para o governo, o Bolsonaro traiu a população, aceitando a demissão de Sérgio Moro. E aí eu parei e falei assim, pera lá. Mas afinal, eu falei, pera lá, sim, Sérgio Moro traz um enorme prestígio para o governo, ele é sim um nome de peso, um nome importante, devido à sua atuação praticamente perfeita frente à Lava Jato, né, como um exímio juiz, mas deixa eu analisar aqui o que o Sérgio Moro fez enquanto ministro da Justiça nesse 1 ano e meio. E assim, ele não tinha feito porcaria nenhuma. Enquanto ministro, ele era totalmente substituível. Então, por que raios eu ia ficar ali atrelada a esse sentimentalismo exacerbado para com o Sérgio Moro? Não. Então, eu baixei minha guarda, falei, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar que o Moro se pronuncie mais um pouco, tá tudo muito confuso ainda, vou esperar que o Bolsonaro se pronuncie mais um pouco, e assim eu fiz, né? E no final das contas, a gente viu que o saldo dessa questão da saída do Moro do governo foi que o Moro nunca foi conservador, ele acabou saindo como um traidor, e ao passo que do outro lado o Bolsonaro acabou sendo autor ali de uma tacada de mestre ao ter sido firme
e não ceder aos caprichos de Sérgio Moro, né? E por que eu contei tudo isso para vocês até aqui? Porque eu quero chamar a atenção de vocês justamente para essa questão da vigilância, da prudência e das bases que sustentam o conservadorismo. Então, quando a gente vê uma notícia tão importante quanto essa, que foi a nomeação do Cássio Nunes para o STF, uma nomeação essa vinda do Bolsonaro, a gente não pode simplesmente se satisfazer com as manchetes dos jornais, até que nem que sejam de fontes totalmente confiáveis, assim, de meios de comunicação mais atrelados à direita, né, ou vinda de outras pessoas das quais a gente confia muito. Eu acho que a gente tem que sentar e fazer a nossa própria pesquisa, segurar um pouquinho e fazer a nossa própria pesquisa. E foi novamente o que eu fiz. Eu fui atrás de saber quem era. Então, a primeira e mais importante informação que chegou até mim sobre o Cássio Nunes, eu acredito que para vocês também, foi de que ele era esquerdista. E quando eu li isso, eu falei, cara, mas peraí, como assim? Isso não tá fazendo sentido algum, isso vai contra tudo que o Bolsonaro defende, por mais que ele precise fazer essas negociações naturais com o Centrão, porque a política é assim mesmo, não se governa sozinho, são coisas naturais que acontecem lá dentro, não é ilegal negociar com o Centrão. Mas eu falei, mas caramba, um petista, né? Isso não tá fazendo sentido algum, então eu fui ver, falei, caramba, mas que relação é essa que esse cara tem com a esquerda? Que relação tão profunda é essa que ele tem com a Dilma Rousseff? E aí eu pesquisei e vi que ele não tinha relação alguma com a Dilma, né? A forma até como ele foi trabalhar no governo Dilma, no TRF, que era o cargo que ele ocupava, não foi simplesmente uma coisa que a Dilma chegou e decidiu indicar um nome do nada, porque era o preferido dela, ou porque fechava e colava com ela, ou porque ele era um apoiador militante esquerdista. Não. Existe todo um processo para se ser nomeado ao TRF que vem da OAB, então já chega um nome pronto na mão do presidente da República, que no caso era Dilma, e ela simplesmente decidia se nomearia aquele nome ou não. E ela optou por nomear o Cássio Nunes. Então, assim, ele nunca veio a público dizer que ele era esquerdista, ele nunca veio a público contar o voto dele, não há nada que tenha chego até nós que nos leve a crer que ele é um cara de esquerda, que ele é um militante esquerdista, que ele é um apoiador da Dilma Rousseff. Isso não. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse também pegou bastante pra mim, é o fato da esquerda estar elogiando a escolha do Cássio Nunes, né? O próprio presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele chegou a fazer uma publicação transmitindo saudações ao Cássio Nunes. E sempre que isso acontece, é sinônimo de que nós devemos levantar o alerta, né? Dar o alerta. Opa, se a esquerda está elogiando, a gente precisa estar mais atentos ainda ao que está sendo feito no governo. Só que eu também acho que a esquerda ela é extremamente organizada, como eu sempre falo aqui. Ela é quase que como uma milícia, né? E a esquerda odeia a ala conservadora. Ela odeia a ala conservadora. E ela odeia o Bolsonaro. E ela fazer de tudo, mas de tudo, vai usar de todos os artifícios possíveis para fazer a retomada de poder. Então eles já perceberam que sempre que o Bolsonaro der um passo, caso que eles comemorarem uma ação do governo, uma ação do Bolsonaro, eles acabam enfraquecendo de pouco em pouco a base do Bolsonaro, né? A base eleitoral do Bolsonaro, a base apoiadora do Bolsonaro, né? E isso aconteceu com a saída do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro se demitiu do governo, a esquerda comemorou, né? A esquerda veio com aquele papo de mas a gente avisou, olha só o que está acontecendo, e aí, vai continuar apoiando? Não está suficiente? Então, eles já perceberam que sempre que eles usam desse artifício de celebrar alguma coisa que o governo, algum passo importante que o governo dê, e que eles percebem que a ala conservadora ficou um pouquinho com o pé atrás, ficou um pouquinho decepcionada, eles vão intensificar isso, porque isso acaba enfraquecendo um pouquinho a base do governo, né? Então, a gente sempre precisa estar atento aos dois pontos. Sim, precisamos estar atento quando eles comemoram, com toda certeza. Então, eles são bem oportunistas, né? E eles já perceberam que toda vez que a base de apoio do governo Bolsonaro ou a ala conservadora, a ala direitista, se sente um pouquinho inseguro com algum passo que o governo dê, eles aproveitam a situação para criar ali uma certa cortina de fumaça e ficar jogando mais lenha na fogueira. E foi exatamente o que eles fizeram com a questão de jogar em manchetes enormes de que o Cássio Nunes era esquerdista, de que ele tinha trabalhado para Dilma. Fizeram a mesma coisa com o fato dele defender ou não
a prisão em segunda instância, colocando que ele tinha sido contra a prisão em segunda instância. Na verdade, ele fez um comentário dizendo que a prisão em segunda instância não poderia ser feita de forma automática, precisaria de uma análise bastante cuidadosa por parte dos juízes do caso. E eu vi muita gente falando também, nossa, mas logo na semana, né, que o Trump faz aí uma indicação fantástica para a Suprema Corte dos Estados Unidos, com aquela juíza super conservadora, que faz um trabalho incrível. Eu fui uma dessas que fiquei com esse sentimento, né? Falei, caramba, o Trump fez uma indicação tão boa, por que ele não poderia ter feito a mesma coisa aqui no Brasil? Só que são situações políticas completamente diferentes, né? Completamente distintas. O Trump tem no Senado dele uma maioria de republicanos, né? Uma maioria de conservadores, e o Bolsonaro não. Então, eu acredito que a política ela é um jogo de xadrez, e eu quero crer que o Bolsonaro ele está mexendo as peças, como disse um amigo meu hoje muito bem, para no final dar o checkmate, né? Eu acho que é muito cedo para nós tirarmos uma conclusão tão definitiva, fazer um juízo de valor tão definitivo sobre uma decisão que nós só teremos certeza se foi boa ou se for ruim com o tempo. Nem de longe que o nome do Cássio Nunes seja o melhor para o ministro do STF, mas eu também não acho que seja o pior. Ele é um cara discreto, para ser um ministro do STF precisa ter um notável saber jurídico, uma reputação, digamos assim, ilibada. Ele é um cara católico, então se ele for um exímio católico, ele defenderá muitas das pautas conservadoras. Eu entendo a preocupação com o tempo e a importância do cargo, né? Ele vai ficar lá mais de 20 anos, mas eu acho também que é muito cedo para nós fazermos um juízo de valor e fazermos uma conclusão tão incisiva sobre uma coisa que nós só vamos ter certeza se foi acertada ou não com o tempo. E isso é ser conservador, né? É ter um pouco dessa prudência. A gente precisa ligar o alerta quando é necessário ligar, mas sempre também observando com calma cada passo que é dado nesse jogo de xadrez que é a política, né? Não, Kemily, mas a gente precisa gritar antes que seja necessário remediar lá na frente. Então, aí é que entra um pouco da análise fria de como foi o percurso do governo de 2018 até aqui, né? Porque se dependesse de nós, eleitorado, base apoiadora do governo, que torce para que tudo dê certo, nós teríamos o Moro no STF, nós não teríamos o Aras na PGR e sim o Daltan, e ainda por cima teríamos, por exemplo, a Janaína como vice. Então, eu me questionei bastante. Então, assim, eu tive muita dificuldade em fazer uma conclusão final, porque essa questão pegava muito na minha cabeça, né? O que levou o Bolsonaro a fazer a indicação de um nome não agradável na sua base eleitoral, no auge da sua popularidade, né? Então, isso é uma questão que é uma questão negativa, porque parece que nós somos aqui, né, todos um gado mesmo, uma cambada de fantoches com os quais ele brinca a hora que ele quer, mas também é uma questão positiva, porque nos leva a pensar, opa, ele sabe que ele está no auge da sua popularidade e até então ele vem acertando em muitas das suas decisões. Então eu acho que é melhor nós termos também um pouquinho de prudência, né? Não tomarmos decisões e fazermos pronunciamentos lotados de sentimentalismo ali na hora da raiva, né? Não acreditar as nossas opiniões somente a manchetes de jornais. Então, assim, gente, é um bom nome? Não. A priori, não é o melhor nome. Seria um nome que eu indicaria? Também não. Eu, inclusive, iria usar essa nomeação como estratégia política, né? Eu indicaria, sim, alguém conservador e passaria a responsabilidade para o Senado, né? Jogaria toda a responsa no Senado. Eu mostraria ao meu eleitorado que eu estou dentro daquilo que eu defendo. E caso o Senado não aprovasse, provavelmente não iria, eu chamaria o público, eu chamaria o meu eleitorado para mim, né? Vamos às ruas, vamos ver o que a gente conseguiria fazer, porque eu acho que isso seria uma boa estratégia para a reeleição do Bolsonaro em 2022. Não foi o que ele optou fazer. A princípio, a gente não entende muito bem o que aconteceu nessa movimentação. Não dá para tirar uma conclusão final dessa nomeação, mas eu acho que Então, eu particularmente prefiro ser uma exímia conservadora e aconselho a vocês que sejam exímios conservadores também e que utilizem as duas das maiores bases do conservadorismo: a vigilância para cobrar o que precisa ser cobrado, para ligar o sinal de alerta quando ele precisa ser ligado, a nomeação a priori
é de desconfiar, é de se ligar o sinal de alerta, e eu acho que isso é necessário. Mas também a prudência para se aguardar o desenrolar de uma história, né, para aí sim tirarmos uma conclusão final, fazermos um juízo de valor final. E se for ruim, cá estaremos para cobrar. Essa é a nossa maior obrigação. Então é isso, gente. Olha, sejam atentos, sejam cautelosos, sejam vigilantes, sejam prudentes e nunca acreditem no que te contem. Sempre vão às fontes, sempre chequem os fatos antes de qualquer coisa. Nunca façam uma análise pautada no sentimentalismo, com os nervos à flor da pele, como todos ficamos com toda essa história. Analisem sempre os fatos como eles são. Combinado? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.